Claro. Eu vou estar aqui dando suporte, né, nas perguntas. Eu sou Karina Duailib, eu sou pesquisadora da área de ciência política e também sou membro da atual gestão da Abrapep. Antes do Paulo começar, vou dar um minutinho só de contexto, né, para quem está acompanhando, né, a questão, tudo que está acontecendo em relação ao censo de 2020. Né, o censo não foi realizado, né, as últimas informações que nós temos é que na última sexta-feira, né, o plenário do Supremo Tribunal Federal, né, tinha formado maioria, né, por decidir a realização do censo, né, em 2022, né, no próximo ano. O STF foi provocado pelo governo do estado do Maranhão, né, liminarmente o ministro Marco Aurélio tinha determinado providências imediatas para a realização do levantamento, né, e é esse o estado que nós temos hoje. A conjuntura, ela é, de um lado, nós temos a situação da pandemia, né? E do outro, nós temos uma série de decisões, de posicionamentos, tanto do governo federal quanto do Congresso Nacional, que na prática levaram à suspensão, à inviabilização do levantamento. Né? O IBGE sofreu um corte de verbas brutal, o que impediu, na prática, né, todos os preparativos, que são complexos, né, para a ida a campo propriamente dita, né? Então, é um contexto que nós temos uma situação que nos faz perguntar, afinal de contas, qual é a prioridade, né, do censo hoje no Brasil. Mas antes da gente chegar a essa pergunta específica, eu vou pedir aqui no esforço de síntese para o Paulo, né, já começando a entrevista, explicar para a gente qual é a importância do censo, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Tá ótimo, Karina. Eu vou tentar ser sintético, né, embora pudesse falar muita coisa sobre isso. Mas, para todos os países, os censos demográficos são a oportunidade que se tem de fazer uma grande radiografia para ou um autorretrato da sociedade, né, para a sociedade se dimensionar quantos somos e como somos e aonde estamos, aonde moramos. Né? Então, ela, historicamente, tem esse papel de um autorreconhecimento. Ele tem uma finalidade política original, né? Os censos na era moderna, né? Eles são, na verdade, os censos, eles remontam aos tempos bíblicos, ou né, 2000 anos antes de Cristo, você já tem registros na Babilônia, Egito, própria China, da importância dos censos para dimensionamento da população recrutável para exército ou para dimensionamento da riqueza, mas os censos modernos, né, dos últimos 300 anos, eles têm uma vinculação muito importante do ponto de vista de dimensionamento da população para representação política. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Revolução Francesa, né, para eleger os deputados, né, que iam representar as regiões da França no terceiro estado, e também depois nas monarquias constitucionais. Mas já vou chegando no período mais recente, sobretudo a partir dos anos 50, e no Brasil nos anos 60, os censos eles passam a ser muito importantes para o levantamento de um conjunto maior de informações, né, da população, porque aí se introduziu a amostragem nos censos demográficos e os questionários que estavam limitados a 10, 15 perguntas, né, passaram a ter a possibilidade de levantar, como levantamos em 2010, 111 quesitos de informação. Informações que dizem respeito à informação básica sobre idade e sexo, por exemplo, que é uma informação, por exemplo, básica agora para o escalonamento da população para fins da vacinação, né? Então, o censo sempre dá informação básica sobre o quanto somos para as políticas públicas, para dimensionar quantas crianças demandam creche, quantas crianças demandam vagas em escolas em ensino fundamental, ensino médio, quantas vacinas precisamos comprar, ou também a demanda por moradias populares nos domicílios,
E também para o setor privado é muito importante porque ali você tem uma série de informações para conhecimento do mercado consumidor, né? E um conhecimento regionalizado, porque é a única oportunidade que a gente tem de fazer uma pesquisa exaustiva nos municípios. Você pode, de fato, reconhecer as características do mercado consumidor ou da política pública por bairros ou para pequenas áreas. E, por fim, o censo ele é muito importante também para a academia, né? E aí a Abrapep, um centro uma associação de pesquisadores em várias áreas do conhecimento, né? Uma virtude muito bacana isso da Abrapep, é que ali você tem informações sobre várias características socioeconômicas e de acesso à política pública e características socioculturais. Você tem informação sobre a composição, o arranjo familiar, né, num nível de detalhe, né, bastante específico. Você tem ali informações sobre que também afeta tanto a pesquisa quanto a política pública, que tem a ver com a população com deficiência, né, que é a única informação mais, vamos dizer assim, relativa à saúde que o censo coleta, porque o IBGE tem uma outra Pesquisa Nacional de Saúde, que investiga especificamente isso, além de outros inquéritos e outras pesquisas do próprio Ministério da Saúde. Mas, enfim, então, o censo, ele é essa oportunidade que a gente tem de detalhar o conhecimento da população brasileira e chegar a informações em nível bastante desagregado ao nível municipal, né? Portanto, fundamental para os planos plurianuais dos municípios. Para a gestão municipal, é uma fonte fundamental. Seria o ideal que no Brasil nós tivéssemos, na verdade, o censo com maior regularidade. O IBGE até tentou fazer contagens populacionais no meio de cada década, mas teve dificuldades operacionais. E agora, né, infelizmente, estamos tendo esse adiamento do censo, e justificável no ano passado por conta da pandemia, mas, na verdade, bastante ainda dificultado por conta de uma visão pouco respeitosa, inclusive, com 150 anos do censo demográfico. Nós temos aqui no Brasil, acho que coisas para nos orgulhar. Uma delas é o censo demográfico, né? Que instituição brasileira tem, né, 150 anos de bons serviços prestados, né, para a sociedade brasileira. Quer dizer, o que seria do Brasil se nós não tivéssemos o censo demográfico e outras pesquisas do IBGE, e as pesquisas da universidade? O Brasil certamente seria mais pobre, mais desigual, mais desmatado nesse sentido. Tá? Então, eu acho que, tentando sinteticamente dizer, são essas as motivações que legitimam e deveriam, quer dizer, né, enfim, sensibilizar o governo da importância nesse sentido. Sei que existe, né, esse reconhecimento para a academia, existe esse reconhecimento dos próprios técnicos, gestores do IBGE, mas, infelizmente, a gente passou a ter um desconhecimento, né, enfim, um certo terraplanismo na gestão pública nesses últimos 2 anos, em particular, a ponto de não é só o IBGE que tem tido problemas, né, na produção de informação e conhecimento. As universidades, o financiamento à pesquisa tem sido comprometido, né, e também a Fiocruz, enfim, tudo aquilo que diz respeito à produção de conhecimento no Brasil, né, tem passado por isso. O Paulo, você já passou praticamente por todas as nossas perguntas, mas eu vou, assim, já pincelou. E aí a gente estaria interessado em saber o que você acha, do teu ponto de vista, que a suspensão ou adiamento desse censo de 2020 impacta a população. Tá, Miriam, eu acho assim que a suspensão em 2020 e em 2021 era inevitável, tá? 2 países conseguiram, na verdade 3 países conseguiram realizar, 4 países, desculpa, conseguiram realizar o censo em 2020. Foi Estados Unidos, México, China e Mongólia. Por quê? Porque eles começaram o censo em março
do ano passado, no comecinho da pandemia, e, enfim, o México acabou se estendendo muito, né, com muitas dificuldades, os Estados Unidos um pouco mais, mas, enfim, todos os outros países ou já estavam programados para 2021, porque um número maior de países realiza em anos terminados em um, como é o caso de Portugal, Canadá. Mas mesmo esse ano, como os censos seriam no primeiro semestre nesses países do norte, muitos deles estão atrasando um pouco, né? E alguns vão fazer em 22. No caso do Brasil, por conta do atraso da vacinação, não é possível, não é viável fazer em 21, no segundo semestre desse ano. Tá? Não era possível no ano passado, por conta da pandemia, né? E agora em 21 também não, porque também você teria que ter as equipes fazendo treinamento agora. Né? Você leva 4 meses antes, a partir de abril, maio, você tem que começar a fazer capacitação, tem todo o processo de concurso público, é um concurso público para 200 mil pessoas, tá certo? Quer dizer, é um concurso público para muito mais do que 200 mil, porque 200 mil vão ser chamadas para fazer o censo. Tá? Então, é uma capacitação complexa, leva tempo e tem todo um trabalho de preparação, de visita aos setores censitários e os quarteirões dos municípios, nesse sentido todo. Então, eu diria assim, que o atraso, ele se justifica por motivos sanitários, né? Proteção da população, a dificuldade do levantamento, etc. Agora, certamente o atraso dessas informações prejudica muitos prefeitos que começaram a gestão agora, que estão exatamente esse ano fazendo os seus planos plurianuais, o planejamento de médio prazo, né, de demandas de políticas públicas, de serviços públicos, de creche, de serviços de saúde, de escolas, de moradias populares. Então, tudo isso seria muito importante dispor de informação nova, porque a informação mais detalhada ao nível municipal que nós temos é de 2010. Então, e o Brasil, enfim, mudou muito. Eu diria que positivamente até 2014 e de 2015 para cá, infelizmente, nós voltamos, inclusive, para antes de 2010. Quando a gente olha os indicadores de pobreza, que através de outras pesquisas do IBGE, a gente vê que o Brasil voltou para 2006 em termos de patamar de extrema pobreza. Então, infelizmente, a gente precisaria ter muito rapidamente as informações do censo levantado, porque os prefeitos precisariam, e não só o prefeito, mas um próximo governo, teria que ter elementos, né, subsídios para desenhar políticas públicas que pudessem fazer frente a todo esse desmonte de políticas públicas que tivemos, né, em nome da austeridade fiscal de 2015 para cá, e agora agravado com a pandemia. Tá? O grande problema, inclusive, da pandemia é que a pandemia, inclusive, afeta algumas relações estruturais, por exemplo, da composição familiar. Né? Muitas pessoas estão conjunturalmente vivendo com seus pais, quer dizer, a gente não sabe nem se vai ser estrutural ou não, mas 10 milhões de pessoas saíram da força de trabalho, nem estão procurando emprego. Então, você tem mudanças que podem ser estruturais ou conjunturais, que até diriam que que um censo em 2011 não seria, 2021 não seria tão positivo, porque você teria também um enviesamento de você não saber o que é estrutural de conjuntural. Em 2022, em que pese o período ser um período complicado, porque só vai dar para fazer no segundo semestre, por conta até de logística na região norte, etc., e também preparação das equipes, então o censo, de fato, vai estar num clima eleitoral que pode criar resistências de parte da população, tá certo? Identificando o censo como, enfim, alguma coisa indesejável ligada a um governo que muitas vezes as pessoas não legitimam ou não reconhecem como tal. Então, eu acho que se a gente não fizer em 2022, realmente a perda
para a população será muito grande nesse sentido, em função dos desacertos em termos de planejamento de políticas públicas, que era alguma coisa que desculpe eu me estender nisso, mas que era uma virtude, um aspecto muito positivo do Brasil, né? A população brasileira, a sociedade brasileira, a mídia, de modo geral, infelizmente, tem uma visão muito deturpada do setor público brasileiro, né? E muito agravada por esses episódios de vilanização, né, da política pública, vilanização do servidor público, de achar que todo mundo é incompetente ou corrupto ou mal intencionado, quando, na verdade, internacionalmente, o Brasil foi reconhecido por vários órgãos das Nações Unidas, outros países, como um país que tinha experiências importantes para mostrar para todo mundo, em termos de política pública, em termos de qualidade do serviço público, né? E eu acho que a gente está vendo, né, que com todos os problemas de subfinanciamento que o SUS tem, a gente está vendo a importância, né, e o engajamento desses profissionais da área de saúde, enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem, enfim, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, muita dessa comunidade que participa, inclusive, da Abrapep, nesse sentido, né? Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante reconhecer, né? A capacidade de gestão em políticas públicas e, portanto, a necessidade de informação, porque você só faz boa gestão de políticas públicas com informação qualificada. Você trouxe, eu não tinha pensado nisso, mas faz todo o sentido que agora a gente vive um momento de exceção, como você diz, você está chamando de estrutural, né? Não sabemos se vai perdurar ou não, não é em 2022, mas 2022, em princípio, vai ser um ano com maior abertura inclusive real, de você poder sair, de você poder fazer as coisas, poder ser força de trabalho novamente fora de casa, não só dentro de casa, né? Então, 2022 deve ser um ano melhor para se ter uma noção de a quantas anda o Brasil em termos do censo, né? Agora, Paulo, não, deixa a Karina. Fala, Karina, faz a próxima pergunta. Não, só explorar um pouco mais a questão do combate às desigualdades, tá? Das prefeituras, das gestões ou das organizações no Brasil, ou seja, do esforço coletivo no Brasil de combate às desigualdades. Como é que se opera às cegas, ou se opera com informações defasadas, né? O que vocês da área do campo da estatística dura, ali ligada ao IBGE, como é que vocês estão vendo essa questão, Paulo? Então, Karina, também uma boa pergunta, como todas as outras aí. Exatamente porque o Brasil tem um bom sistema estatístico que ajuda a mapear, enfim, né, as características da sociedade brasileira, isso tem servido para orientar políticas públicas e também para medir sistematicamente se as políticas estão impactando no sentido preconizado, desejado, tá? E, para isso, o IBGE tem várias pesquisas, né? Tem uma pesquisa, a Pesquisa Nacional para a Morte de Domicílio Contínua, uma pesquisa contínua, que agora, por conta da pandemia, teve muitos problemas de contato com a população, está sendo feita por telefone, né? E a gente sabe das dificuldades que é fazer pesquisa por telefone, seja pelo tamanho do questionário, seja do ponto de vista da acessibilidade da população. Então, existe um limite para isso também, né? Mas a pesquisa tem permanecido, tem dado alguma informação nesse sentido. Existem outras pesquisas também que ajudam a entender. Essa pesquisa da PNAD, que eu estava comentando, PNAD contínua, ela é particularmente importante para esses estudos de pobreza, mercado de trabalho e desigualdade, porque ela levanta essas informações com bastante minúcia, e também tem uma pesquisa de orçamentos familiares, que ela é realizada em 5 anos, que ainda vai mais detalhado ainda, porque aí coleta as despesas das famílias em serviços, né, em todo um conjunto de serviços, inclusive pagamento de impostos, e também
informações detalhadas sobre rendimentos. Então, você tem ali como fazer um estudo de desigualdade e de impacto dos serviços públicos em termos de como isso, muitas vezes, reduz a desigualdade, né? Porque uma parte importante da desigualdade brasileira, entre os anos 90 ao longo dos anos 2000, até 2014, nós tivemos uma queda da desigualdade da renda apropriada. Por quê? Porque você teve a valorização do salário mínimo, porque você teve acesso das pessoas ao emprego formal, você teve o acesso de população idosa ao benefício de prestação continuada e aposentadoria, né? Todas elas com salário mínimo. Então, isso já foi um elemento importante. Mas o que se fala pouco é que também a desigualdade no Brasil se reduziu quando a gente analisa o acesso da população à educação pública, à universidade pública, aos serviços de saúde públicos, né? Certo? Ao Bolsa Família, quer dizer, uma série de outras políticas que, em alguns casos, no caso do Bolsa Família, foi transferência de renda, mas em alguns casos foi acesso a serviços, que podem ser monetarizados, né? Então, é muito importante a gente ter essas pesquisas regulares nesse sentido. E ter essas pesquisas ao nível municipal é importante porque a gente precisa, de fato, mapear as desigualdades que se reproduzem nos diferentes contextos, né? A gente sabe, né? Qualquer cidade brasileira, né? Você vai ter o plano piloto, né? E você tem as cidades satélites, né? Ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, né? O Leblon ou o Jardim Paulista, né? Em São Paulo, e vai ter o Jardim Ângela em São Paulo ou o Jacarezinho, né? No Rio de Janeiro, né? Com toda, né? Enfim, as iniquidades e a reprodução das iniquidades que existem. Então, a gente precisa do censo demográfico para atualizar isso. Inclusive, por exemplo, é a única oportunidade que a gente tem de quantificar a população em situação que vive em comunidades. E de rua, né, sem acesso a serviços públicos, coisas desse tipo. De rua também, absolutamente fundamental. A população que vive na rua também, se chega a ela? Não. Então, Miriam, essa é uma lacuna. Você sabe que um dos aspectos importantes do censo demográfico, que vale a pena ressaltar, e eu acho que tem muito a ver com a ABRAPEP, com o mundo acadêmico, é que o censo passou a ser entendido também como um instrumento de identitário da população. Em 2010, finalmente o IBGE levantou informação sobre a tribo, o povo indígena, a que o índio, né? O indígena se reconhecia. Até então nunca havia se levantado essa informação, sabe, sobre os Chavantes, os Tupinambás, enfim, né? Os Guaranis, enfim, as várias tribos, os Yanomamis, enfim. Então, você levanta, nesse censo, você levanta com detalhes isso. Agora, em 2020, 2022, você tem um reconhecimento da população quilombola, tá? Vai se levantar, que é um outro elemento importante, né? Assim, um certo reconhecimento simbólico do Estado brasileiro, desse cidadão que mora em comunidade quilombola. E o Cadastro Único de Programas Sociais do Ministério do Desenvolvimento Social já fazia isso, né? Já fazia esse reconhecimento, mas o IBGE ainda vem gradativamente incorporando isso. E um dos grandes pleitos, seja para políticas públicas, seja por parte da população em situação de rua, é que o IBGE fizesse esse levantamento. Só que esse levantamento é complexo. A população em situação de rua tem que ser levantada num outro tipo de instrumento. Isso, pode ser. As pesquisas do IBGE é pesquisa domiciliar, inclusive no censo. Quer dizer, o censo, ele entra nas comunidades, né? Tá certo? Um barraco. É um domicílio, Paulo, na rua, né? E que é super óbvio e não deixa de ser um domicílio diferente, digamos assim. Por isso que o censo, um censo de população de situação de rua, ele já foi feito, um censo nacional, né? Mas ele tem que ser feito entre 6 e 8 horas da noite, nas cidades, com o assistente social, que é alguém que é reconhecido pela população em situação de rua como alguém com quem eles podem conversar, né? Enfim, então tem uma série de detalhes operacionais que
envolveriam dois esforços, né, que deveriam ser feitos. Eu acho que isso, de fato, é uma lacuna que a gente precisa atender, até por conta do enorme aumento que nós tivemos dessa população, por conta desses 5 anos de desfinanciamento e agora com as questões de pandemia e né, infelizmente. Eu fico pensando, só me veio à cabeça, não pode ser absurdo, é que você ter um assistente social para mediar a vinda digamos, do censo, da pessoa que faça o censo da população de rua, já é quase que um garantimento, uma garantia de que isso vai poder ser feito, coisa que a gente não tem no censo domiciliar. O censo domiciliar, claro, vai ficar por conta da cabeça das pessoas, não é, das suas preferências, dos seus valores, suas crenças, e, digamos assim, quem representa o IBGE, o censo, vai ter que lidar com isso, diferente de ter essa mediação já de um par seu na rua. Só isso que vem na minha cabeça. Né? Isso é importante, Miriam, porque, e aí, é muito importante, na atual circunstância, a gente ter uma grande campanha publicitária para o censo demográfico, para esclarecer a população, né, sobre isso, sobre a importância do censo demográfico, até que o censo vai comemorar o ano que vem 150 anos, para que ele serve, da importância, fazer a campanha nas escolas, junto com as crianças, para criar uma mobilização favorável a isso. Os prefeitos, né? Os prefeitos não sabem, talvez. Os prefeitos, né? Isso, né? Você vê que aí que você colocou, Karina, foi o governador do Maranhão, Flávio Dino, que acionou, não foi um prefeito, embora assim, a informação, sobretudo do censo, é crucial para as prefeituras. Né? Me surpreende que, né, a Frente Nacional de Prefeitos, etc., não tivesse movido uma ação nesse sentido. Tá? Então, eu estava querendo enfatizar isso, a importância mesmo de propaganda, que é uma área onde foi cortado. Né? Veja que, sobre essa questão de financiamento, você rapidamente comentou, eu queria chamar a atenção de vocês que o censo foi orçado em 2018 em 3,5 bilhões, 3,5 bi. E hoje, né, no Paulo Guedes, em 2019, havia um orçamento de 2 bi. O corte já era um corte muito complicado, certo? Eu acho, pessoalmente, muito complicado, inexequível, né, como dizem vários especialistas que, né, lidam com essa questão. E o que se cortou foi, em boa medida, né, equipes de supervisão, os gastos com equipamentos novos, que é a oportunidade que o IBGE tem de comprar carros, né, para fazer suas pesquisas de campo, que todo tempo, todo mês, todo dia o IBGE está fazendo pesquisa. Né? E eu queria chamar a atenção que esse valor, ele não é um valor caro. Se a gente pensar 3,5 bilhões dividido por 200 milhões de brasileiros, dá R$15 por brasileiro. R$15 por brasileiro. Se a gente dividir isso por 10 anos, que é o tempo de validade de um censo, é R$1,50. R$1,50 por brasileiro. Quer dizer, não há, assim, para ter uma informação de boa qualidade. Então, os planos diretores dos municípios grandes, que tem que atualizar de 10 em 10 anos, plano plurianual, quer dizer, todas essas políticas de combate à pobreza, à desigualdade, né, elas precisam ser formuladas com insumo, né, com informação de boa qualidade, para nem você subdimensionar, nem para superestimar. Então, para ter, vamos dizer assim, balizadores, até para o discurso da austeridade fiscal, seria, né, importante ter um censo demográfico. Né, e realmente são 3 bi, é alguma coisa que, assim, é bastante justificável. Tá? É importante chamar a atenção que outros países, que mesmo que realizam censo demográfico
através do correio, através de internet, não tem custos mais baixos do que o censo brasileiro. Tá? O censo americano, ele custa 5 vezes o custo do nosso censo, tá certo? Por conta das atividades todas envolvidas. O custo, né, do censo brasileiro é o custo para um país do tamanho como o Brasil, né, com o tamanho da população, e que se paga se você, né, pensar no tipo de qualidade, né, que ele provê, seja para o setor público, seja para o setor privado, seja para a pesquisa acadêmica. Quer dizer, não tem como você não reconhecer a validade nesse sentido do censo, até mesmo do ponto de vista de custos e da eficiência no uso dos recursos públicos que ele pode vir a prover. Eu estava pensando que estamos na nossa hora, né, Karina? Sim, estamos sim. na nossa hora, então, fala. Tá, vamos já fechando, mas eu vou voltar, como tu mesmo disseste, Miriam, na resposta de abertura, o Paulo abriu todo o leque, né, do nosso roteiro, ele tocou em tudo, então, é mais aqui também um pedido de aprofundamento. Tu disseste em uma apresentação recente, Paulo, que eu acompanhei aqui no YouTube, que o Brasil é reconhecido internacionalmente, né, pelo seu sistema estatístico robusto, diverso e complexo, né, que foi exitoso, tem sido exitoso tanto do ponto de vista técnico quanto de respostas às demandas da sociedade. A pergunta é, tu achas que essa conquista, que é histórica, né, tu achas que ela está ameaçada, né, qual é a dimensão dessa ameaça, ou a gente pode pensar que essa suspensão, esse adiamento do censo pode ser diluído aí como um problema localizado, né? Tu já tocaste aí no terraplanismo, numa visão que predomina, que é esse governo, né? Não tem outro nome, né? Mas eu estou pensando tanto no censo quanto aspectos internos, como a disputa pelo questionário, questões que ficam de dentro, questões que ficam de fora. O nosso sistema estatístico está ameaçado? Karina, eu acho que a gente ainda tem tempo para rediscutir algumas questões que ficaram de fora. Eu acho que a maior perda do censo demográfico foi o que nós não incorporamos dentro. Eu acho que nós já estamos no limite do tamanho do questionário, mas hoje nós temos, né, as tecnologias, computador, né, feito em computador de mão, mas os censos brasileiros, eles atingiram 111 questões, por quê? Porque, enfim, nós somos uma sociedade complexa, urbana, e com um conjunto de políticas também complexas, né? E não temos outros sistemas de informação para dar conta disso. Tá? Então, é inevitável que a gente tivesse isso. E algumas questões, do ponto de vista que impactuam na questão da mobilidade urbana, por exemplo, na violência, etc., são temas que poderiam ter sido, de alguma forma, incorporados aí, né, nesse censo, para dar informações para problemas que nós temos na agenda municipal, na agenda das políticas públicas, e então vamos perder um pouco essa oportunidade nesse sentido. Agora, eu temo que a gente possa está colocando em xeque não só o IBGE, mas outras instituições importantes, as próprias universidades brasileiras, os próprios sistemas de pós-graduação, né, com esse subfinanciamento. Eu imagino que em 2022 a sociedade brasileira vai ter que fazer uma série de escolhas, né, nas eleições de 2022, porque eu diria para você, mais 4 anos do que nós vimos, aí eu realmente acho que vai ser muito difícil garantir que a gente consiga preservar as nossas instituições, sem concurso, sem, enfim, né, recursos para financiar as pesquisas, seja nas universidades, seja nas instituições públicas. O INEP está passando agora, né, nesses dias, por momentos muito cruciais, por conta das pesquisas que ele realiza na avaliação educacional, né? Você vê o próprio sistema de saúde, o DataSUS, né? Que bom que a gente tem um sistema que, de um dia para a noite, a gente tem um número de óbitos, de casos que servem para orientar, né, as decisões do dia seguinte em termos da pandemia, né?
dizer, se não tivéssemos isso, imagina o que seria, né, do Brasil em termos de mortes que íamos descobrir depois de 1 ou 2 anos que se deram. Né? Então, eu temo muito por isso, que parte do sucesso das políticas públicas do Brasil tem a ver, sim, com esse enorme investimento, né, na produção de estudos nas universidades, na produção de informação pelos órgãos de estatística, que não é só o IBGE, o INEP, o INPE, que, né, traz lá as estatísticas de desmatamento da Amazônia. Então, imagine o que será do Brasil daqui mais 4 anos de uma baixa, né, preocupação com o financiamento e com a preservação dessas instituições. Tá? Então, enfim, a preocupação com política pública, se a política pública ela não é importante, também não é importante nem o planejamento, nem a avaliação, nem o monitoramento. Então, no fundo, a grande questão é essa, né? Vou colocar uma última pergunta, porque veio do público, dizendo, considerando as prioridades levantadas, como a Abrapep pode ajudar, do teu ponto de vista, Paulo? Eu acho que a Abrapep pode ajudar no sentido de encaminhar para, na SBPC, que vai ter uma mesa sobre isso, agora no meio do ano vai ter sobre isso, então estar lá presente na mesa, acho que virtualmente, na mesa enquanto instituição, defendendo a importância do censo demográfico, é importante, vai ter uma mesa sobre isso. Eu acho que era importante a Abrapep também se comunicar, endereçando para o ministro da Economia, né, e para o presidente do IBGE, que a preocupação da comunidade de pesquisadores da Abrapep com a realização do censo, né, de boa qualidade, tá? Isso tudo são defesas institucionais importantes, né? O atual presidente do IBGE, eu acho que ele é mais sensível a isso, porque ele é uma pessoa da academia, Eduardo Rios Neto, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu diria que, desse ponto de vista, assim, ele sabe da importância do censo e eu acho que ele é mais sensível, inclusive, à pressão, né, das associações científicas. Então, eu veria muito importante mais uma instituição científica, além de outras, como a da ciência política, como a dos estudos populacionais, que já se manifestaram, né, em defesa do censo. E via SBPC também é uma boa estratégia nesse sentido. Paulo, adorei. E essa oportunidade, desculpa, Miriam, e só para dizer isso, quer dizer, o fato de vocês terem aberto a possibilidade dessa conversa que a gente está tendo com a comunidade já é um passo muito importante, né, para trazer esse tipo de preocupação para essa comunidade de pesquisadores, né, que fazem parte disso e que tem aí, enfim, no censo, informações que são muito importantes para os estudos ou mesmo para aquela parte da comunidade que trabalha cotidianamente com a população. Com certeza. Então, eu volto a te dizer que foi um prazer estar com você hoje, sempre muito bom te ouvir. Pena que agora um pouco você, no seu trabalho, com todas essas dificuldades, mas muito bom estar com você aqui hoje, Paulo, trocar contigo um pouco. Paulo, muito obrigada. Para nós foi uma honra, para a Abrapep foi uma honra te ter com a gente. É extraordinária a ideia de uma campanha publicitária nacional, né? Vamos jogar isso, né? Porque tem a Frente Nacional dos Prefeitos, tem entidades que talvez ainda não tenham se dado conta, né, da urgência, né, do que já está sendo perdido, do que está ameaçado. É isso, muito obrigada. Tá certo. Agradeço a vocês todos, obrigado aí pela oportunidade. E por quem está aqui conosco em mídias diferentes e aqui no Zoom também, muito, muito bom estar com vocês também. Foi sim. Obrigado, gente. Fala, Laís. Peraí, Paulo. Encerrada a transmissão? Encerrada, sim.